Aqui em direto para a Sporting TV, ontem na conferência acabou-se por falar muito daquilo que ia ser este jogo, que era preciso paciência em todos os momentos. Parece que foi preciso isso, mas mais. Gostou da intensidade que a equipa imprimiu em todos os momentos do jogo. Acabou a primeira parte com mais de 65% de posse de bola, muitas oportunidades criadas, teve paciência, atacou nos momentos certos. Gostou de tudo aquilo que foi o cômputo geral e, claro, da vitória. E depois um comentário óbvio sobre a estreia titular do Morten, que me pareceu muito confortável e muito líder no meio-campo, que tem aqui grandes jogadores e que vai haver muita competição. Começando pelo jogo, nós esperávamos um jogo muito difícil, mas quanto a mim, fomos muito competentes ao longo do jogo, em todos os momentos do jogo, controlámos sempre, no fim controlámos de forma diferente, um bocadinho mais baixo, com muita gente do Famalicão na frente. Na primeira parte rodámos muito a bola para cansar a equipa do Famalicão, fomos muito intensos na reação. Criámos oportunidades e aí não tivemos a qualidade que devíamos ter, com lances em que basta passar para o lado e foi sempre um metro mais à frente, e isso faz a diferença nesses jogos. Na primeira parte, muito fortes a controlar as transições do Famalicão, portanto foi um jogo muito competente. Marcámos na segunda parte, controlámos até um certo ponto e depois, sem aparecer o segundo golo com algumas ocasiões, defendemos um bocadinho mais baixo, que já tinha acontecido com o Casa Pia. Faz parte também do processo e vamos melhorando também nesse aspecto, e temos que melhorar, mas foi uma vitória completamente justa. Em relação à estreia do Morten a titular, é tudo aquilo que nós pensámos. Vai melhorar ainda muito fisicamente, tem que conhecer bem os colegas, mas a forma como joga sempre para a frente ajuda a nossa equipa, e isso é muito importante num jogador como ele. Muito inteligente a ler os espaços, a perceber quando tem que pressionar, quando tem que se juntar à linha defensiva. Também jogava em Itália e ajuda. E depois é um líder, porque era um jogador, um nórdico, em Itália, capitão de equipa aos 24 anos. Portanto, não se chega a esse patamar e essa condição de capitão numa equipa estrangeira com 24 anos, se não tiver essa parte líder. Portanto, nós já conhecíamos o Morten, agora eu acho que ele ainda pode fazer mais e vai fazer mais. RTP, João. João Paulo Almeida, RTP. Ontem estava a dizer que este ano estava a dormir mais descansado por causa das contratações. Também a nível de equipa, nesta altura, à terceira jornada, já tinha perdido 5 pontos. Já deve dormir também mais descansado. Está satisfeito com a evolução da equipa? Não, obviamente que estamos satisfeitos. Ganhámos os 3 jogos do campeonato. Nesse aspecto não durmo descansado. Estou sempre estressado, como todos os treinadores. Vivem estressados. Assim que sair daqui já estou a pensar no próximo. Como todos os treinadores. Portanto, nesse aspecto não durmo descansado. Durmo descansado no sentido de que, olhando para a nossa equipa, os jogadores, mesmo a base passou do ano passado, está uma equipa mais adulta. Os jogadores que trouxemos novos encaixaram muito bem as características da nossa equipa e, portanto, nesse aspecto, obviamente que estou mais contente. E essa diferença de pontos, que são 5 pontos, é uma grande diferença no início do campeonato, mas agora é continuar, e temos um jogo difícil já na próxima semana. Sim, né? Boa noite, Ruben. Francisco Raul, TV e CNN Portugal. Queria começar por uma pequena passagem. Há bocado havia passado da imprensa que, por exemplo, um adepto terá se sentido mal, foi assistido de maca. Queria perguntar se já tinha alguma informação do que sucedeu. E pronto, a pergunta acerca do jogo: Paulinho, 4 golos em 3 jogos. Já foi muito criticado pela massa adepta, mas tem sido absolutamente decisivo. Que palavras tem para o jogador e também para a massa adepta do Sporting? Obrigado. Para o jogador, é o que eu lhe digo sempre, que a vida tem vários momentos, e quando foi criticado pelos adeptos foi que se calhar não estava naquele momento a render, e agora que está a render, toda a gente está entusiasmado, cantam a música dele a toda a hora, e o futebol é mesmo assim, é uma montanha russa, e portanto o que ele tem que fazer é, sabendo que a fase má passou, também tem que saber que a fase boa pode passar. Isso tem a ver com o trabalho, mas é um rapaz que merece, que está um bocadinho fora de posição, o que se calhar é a posição dele, e ajuda, joga um bocadinho mais solto, não é tanto de referência. Ao Paulinho, digo-lhe o mesmo, que fez o seu trabalho, está a fazer golos, mas da mesma maneira não posso estar aqui a valorizar tanto os golos quando na altura desvalorizei. O que me interessa é o trabalho, é ganhar os jogos, e ele ajuda a equipa a ganhar os jogos, isso é o mais importante para mim. A massa adepta, mesmo a intensidade que falámos no jogo, vem dos adeptos. A forma como, a paixão que transmitiram para o nosso jogo,
ajudou-nos muito a sermos muito intensos durante o jogo, e mesmo assim a equipa com essa intensidade conseguiu manter a cabeça fria para controlar o jogo ao longo dos 90 minutos. Portanto, o que eu posso dizer e prometer é que aos adeptos é que na próxima semana vai ser um sofrimento igual. Esperemos que no fim seja o mesmo resultado. Nós Não, vamos ainda não. inteirar-nos do que se passou. Estávamos não- a caminho aqui da sala de imprensa. Não temos o conhecimento. outro soubemos porque o jogo parou e foi mesmo ali junto ao banco. Este ainda não temos, eu não tenho conhecimento, não há problema. SIC. Boa noite, Ruben Amorim, Cristiana Carlos Alves, SIC. Eu acho que no ano passado a coisa que nós mais falamos em conferências de imprensa foi a falta de eficácia do Sporting e também do domínio, que muitas vezes destacou e que hoje volta a destacar. Sentiu-se transportado de alguma forma em momentos do jogo, como bolas à barra, defesas do Júnior, falhanços do Sporting para a época passada, e depois também se já nos pode falar do Fresneda, porque circulou a informação de que ele viria ao estádio hoje sentir já o ambiente aqui de Alvalade. Não sei se já nos pode confirmar alguma coisa sobre o reforço. Posso confirmar que ele esteve no estádio, mas ainda há por nós a finalizar, e enquanto não assinar eu não quero estar aqui a dizer, porque ainda há um pequeno processo ainda a fazer. Falaremos na próxima, se calhar, antevisão, que deveríamos falar do jogo, mas de certeza que me vão perguntar, falarei, porque como ainda não assinou, não quero estar a falar, porque as coisas podem mudar. Não me senti transportado para a época passada, porque há qualquer coisa no ar que é diferente. Talvez a esperança dos adeptos, a forma como nós encaramos o jogo. Há uma coisa diferente daquilo que aconteceu o ano passado muitas vezes, porque perdemos muitos pontos no início e depois foi sempre a correr atrás. Os adeptos muito desiludidos também com a situação. Portanto, não deu para sentir isso. O stress foi o mesmo para mim, mas há qualquer coisa no ar que nos ajuda também e isso faz parte. Também joga muito, não só a qualidade dos jogadores, mas tudo aquilo que envolve os jogadores, a parte mental dos jogadores. Portanto, eu senti, como senti com o Vizela, como senti com o Casa Pia, que nós íamos conseguir vencer o jogo. Portanto, não me senti na época passada, o stress acho que foi o mesmo. JT. Boa tarde, Ruben. Nuno Vieira Rodrigues, Jornal de Notícias. Com a chegada de um reforço para a ala direita, se chegar, não é? O Jenny Catamo, que hoje, quando entrou, criou vários lances de perigo no último terço do terreno, pode passar a ser a opção mais concreta para extremo do que a ala direita? O Jenny pode jogar nas duas posições da frente, nos corredores, e pode fazer de lateral, digamos assim, também nos dois corredores. Nós temos vários jogadores que variam da posição. Ele não vai mudar o seu papel. Poderá passar algum tempo mais ao lado se vier o reforço para a direita. Também o reforço para a direita poderá jogar um bocadinho mais baixo, não a lateral, mas fazer às vezes uma linha de 4. Que falta-nos. O Gera é um jogador que consegue fazer isso e, portanto, será ele e o Gera a fazer por vezes. Portanto, o que nós estamos a tentar é aumentar as características do plantel para todas as situações, sabendo que há lesões, sabendo que o Osman pode ir ao cano, sabendo todas essas coisas, nós estamos a precaver tudo para sermos muito, muito competitivos em todos os jogos. CMTV. Boa noite, Ruben. Filipe Ribeiro, CMTV. Hoje em dia parece que os jogos do Sporting ficam sempre de alguma forma condicionados por alguns momentos de jogo com o Gyökeres, ora porque ele faz algumas faltas, ora porque também se queixa de algumas faltas por assinalar. Em particular, no jogo de hoje ficou a ideia de que podia ter sido expulso por acumulação de amarelos. E eu queria lhe perguntar qual é a sua opinião sobre o momento do jogo de hoje e também sobre esta questão da regularidade das faltas, ora que são assinaladas, ora as que ficam por marcar. Obrigado. Eu não vou estar a comentar incidências do jogo, porque teria que falar em várias incidências do jogo, como no jogo passado e no outro jogo. Volto a dizer, falei da arbitragem naquele momento, que foi um momento grave na semana passada. Em relação ao Gyökeres, já falei há 3 semanas atrás o que é que ia acontecer. Os amarelos, perguntaram-me aqui se eu ia, se não achava estranho, com o Vizela, um colega seu, perguntou-me se as faltas sobre o Gyökeres muito agressivas e não havia amarelo. A única coisa que disse, desde que não marquem, não deem amarelos ao nosso avançado. E, portanto, tudo aquilo que eu lhe estou a dizer, quando houve a reunião da arbitragem, eu não digo aqui, mas digo aos árbitros a nossa opinião, porque eles fazem em todos os clubes. Portanto, no momento certo, eu tento transmitir a minha ideia a quem eu acho, não é preciso ser publicamente, mas falando do Gyökeres, não vou falar hoje porque já falei há 3 semanas, portanto está dito há 3 semanas, é só voltarem atrás e está lá
a minha opinião sobre isso. Últimas questões, por favor. Boa noite, Ruben Amorim, João Pimpino, do Jornal A Bola. Queria saber se neste momento acha que o Paulinho é o melhor avançado português, e faço-lhe esta pergunta porque estava o selecionador nacional na bancada, e se além dele vir cá tirar notas, já seria hora de também, além de chamar o Gonçalo Inácio, olhar também para o Paulinho e, quiçá, para o Nuno Santos, Pedro Gonçalves. Não, em relação a isso, é uma escolha muito difícil do selecionador e, portanto, não vou. Eu queria que os jogadores fossem todos, mas depois também não queria que eles fossem porque depois deixam de treinar comigo e, portanto, é uma escolha do selecionador. O Paulinho não é o melhor avançado português, porque na altura que eu disse eu acho que ele precisava de ouvir, hoje ele precisa de ouvir o contrário. Portanto, o Paulinho poderá ser o melhor português, mas tem que melhorar algumas coisas, tem que fazer mais golos e, portanto, neste momento não é, poderá voltar a ser o melhor avançado português. Mais futebol. Boa noite, Adério de Esteves, mais futebol. A equipa consegue a terceira vitória neste arranque de campeonato, a terceira pela margem mínima. O facto de o Sporting sofrer tanto para conseguir uma vitória deixa-o também a sofrer por antecipação? Ou aquilo que a equipa tem jogado dá-lhe tranquilidade? Hoje talvez o adversário não tenha colocado tantas dificuldades, mas como é que tem visto esse detalhe de ganhar sempre pela margem mínima? Eu acho que acontece, também é o início do campeonato que é muito difícil, depois não fazemos algumas oportunidades e tornamos tudo mais difícil. Tivemos aqui um jogo com o Vizela onde estava completamente controlado, tínhamos tudo certinho, digamos assim, e foi um sofrimento até ao fim. Para mim é muito difícil, não durmo, não sofro por antecipação, não faz parte do meu feitio, mas durante o jogo é um sofrimento. Casa Pia, nunca senti o jogo assim muito controlado. Vizela foi o que foi, senti controlado, mas depois acabou. Hoje também senti que a equipa estava bem, estava muito competente, estávamos mais perto do segundo golo, mas estava sempre muito estressado. Portanto, não sofro por antecipação, mas durante os 100 minutos, digamos assim, sofro bastante. Última questão, Record. Obrigado. Boa noite, Ruben. Filipe Alrejo, ao Record. Queria perguntar duas questões. Primeiro de tudo, o Essug e o Quaresma não voltaram a fazer parte dos convocados. Queria perguntar se foi por algum motivo, até a nível físico, por exemplo, o Essug, que são creio estava lesionado na semana passada, ou se pode ter a ver até com o futuro deles, por exemplo, no mercado, ou se é para continuar no Sporting. E outra questão, já que falaram também na seleção do Otaka, e já que não vamos ouvir o Ruben até, presumo, até à convocatória que é na sexta-feira, se acha que o Sporting, além do Inácio, merece ter outros jogadores na seleção, na convocatória sexta-feira do Roberto Martínez? Eu volto a dizer o mesmo. Eu acho que os jogadores do Sporting, não tenho a certeza que têm capacidade para jogar pela seleção, merecem jogar pela seleção, mas não vou pôr não vou fazer o trabalho do selecionador. É muito difícil e vocês se olharem para a lista, é difícil tirar um para pôr outro. Se os jogadores do Sporting forem convocados, é difícil tirar um jogador do Sporting para meter outro qualquer, jogam de jogar. Portanto, eu não vou estar... Há muitos jogadores do Sporting que merecem estar. Podem estar ou podem não estar, depende da ideia também dos jogos, das características do jogo, etc. Por isso, envolvem muitas coisas. O Quaresma e o Dário faz parte. É olhar para os jogadores da posição, eles têm que lutar por um lugar, trabalharam bem, as escolhas recaíram por outros jogadores e, portanto, para a semana pode ser diferente e poderão testar outros fora da convocatória. Muito obrigado. Obrigado.